Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta semana e hoje, é claro, vamos falar do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Atlético foi até o Maracanã e passou pelo Vasco da Gama, o Cruzeiro voltou a brilhar e fez 5-1 no Figueirense com o Mineirão cheio. Comigo aqui no estúdio, sempre ele, Daniel Ottoni. Tudo bem, Daniel? Sempre ele não, né? Coisa inédita. Às vezes. 2 vezes seguidas estar aqui é algo inédito. É verdade. É porque eu falo sempre ele, porque a Débora sempre está comigo fazendo Fórmula 1. E já é um costume, né? Agora você é uma personalidade quase que inédita aqui nos programas. Quase né? inédita, verdade. Então vamos começar falando do Atlético, meu caro Daniel. O Atlético, como eu falei, foi até o Maracanã e a dupla argentina Dátulo e Prato deixou a equipe alvinegra mais perto do Corinthians, 2-1. Um resultado esperado, já que o Vasco da Gama é o pior time da competição, mas coloca um novo ânimo aí para o Atlético tentar brigar, né, nessa luta contra o Corinthians, não é? O Atlético estava precisando recuperar 3 pontos aí novamente, uma vitória dentro do Maracanã, o Atlético com 3 jogos e 3 vitórias no Maracanã, sobre Flamengo, Fluminense e agora o Vasco da Gama. E depois de uma derrota dentro de casa para o Atlético Paranaense, importante recuperar os 3 pontos e continuar ali na briga com o Corinthians, né? Tentou dar uma secada no Corinthians. O Corinthians perdia para o Palmeiras até os 31, 32 ali, buscou um empate. E agora a diferença de 7 caiu para 5, voltou a respirar. Voltou a respirar e o Atlético agora tem uma missão interessante, né? Já que vai pegar o Avaí em casa na próxima quarta-feira e uma vitória é mais do que obrigação para o Atlético, né? Na teoria, o Atlético tem todas as condições de vencer esse jogo, jogando contra o Avaí, com um time que não faz boa campanha, e o Atlético tem um retorno aí de Marcos Rocha, de Gemerson e também de um terceiro, Rafael Carioca. Rafael Carioca volta. Os 3 jogadores voltam, o Atlético vai com tudo para cima do Avaí e precisa ter um desempenho no mínimo razoável ali para sair com 3 pontos, mas também a gente sabe que não tem nada garantido, né? Pois é, Daniel. Agora, na entrevista da Evercup, o tema foi novamente a arbitragem. O pênalti a favor do Vasco da Gama, no seu ponto de vista, foi claro, foi nítido, foi pênalti, não foi pênalti? Na minha opinião, foi pênalti. O Dátulo faz uma carga ali sobre o lateral direito do Vasco e desloca. Na minha opinião, foi pênalti. O Vasco ficou reclamando também de uma falta que teria acontecido na origem da jogada, que resultou gol, né? No segundo gol do Dátulo. Que não foi, na minha opinião. Na minha opinião, também não foi falta do Leandro Donizete, mas o pênalti ali de novo do Dátulo, na minha opinião, foi. O Atlético não tem muitos motivos ali para reclamar de arbitragem nessa partida. O Atlético, na minha opinião, tem que se preocupar mais com o futebol, por mais que a arbitragem tenha falhado sistematicamente contra o Atlético. É importante que o Atlético tente ficar focado no futebol, no que pode render. O que não rendeu, ganhou de 2-1 contra o Vasco, fez o básico ali, mas o Evercup mesmo ficou insatisfeito com o que o time apresentou no Maracanã, ficou insatisfeito também com a qualidade do futebol apresentada pelos jogadores do banco de reserva que ele lançou mão, o Dodô, o próprio Cárdenas, e o Atlético sabe que essa questão de arbitragem não tem condição de perder o controle e o equilíbrio emocional e psicológico por conta de arbitragem. Preocupa em jogar futebol e quando a arbitragem merecer atenção, tenta equilibrar ali, porque pode tirar muito o foco do Atlético e prejudicar. Pois é isso que eu acho que a torcida do Atlético tem que entender também. O futebol, ele é feito de erros e acertos. As pessoas vão errar e acertar o tempo todo. No jogo contra o Vasco, eu achei de uma entrevista coletiva sem necessidade do técnico do Atlético Evercup. À medida que, na minha opinião, também foi pênalti. À medida que, no segundo gol do Vasco, não aconteceu nada demais no lance do Leandro Donizete. Mas o que eu acredito é que o Atlético, se ele focar no campeonato, se ele focar no futebol, ele vai conseguir chegar aos poucos no Corinthians. Eu já acho que já está muito complicado, porque o Corinthians está numa sequência muito, muito, muito difícil de ser tirada, que é uma sequência de não sei quantos jogos invicto. Até a última vez que o Corinthians perdeu foi na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Claro que a esperança, o Atlético ainda tem um confronto direto no dia 1º de outubro contra o Corinthians. O jogo provavelmente será na Independência, já que o Atlético e a nova diretoria da Minas Arena já se desentenderam. A nova diretoria da Minas Arena acha que o Atlético tem que pagar para jogar no estádio, ao contrário do que acontecia com a diretoria anterior, que praticamente colocava o Atlético dentro do Mineirão. Isso não vai acontecer mais, dificilmente, inclusive, o Atlético joga nesta temporada no Mineirão.
mas é tentar jogar um futebol que faça valer o título nacional, porque com o jogo contra o Vasco, o Atlético praticamente não forçou para fazer os gols. Isso é que é interessante. O Atlético não foi incisivo a ponto de comandar a partida a pleno. Ele praticamente jogou, foi lá nas duas oportunidades que foi lá, fez o gol e resolveu o problema. A questão é que o Vasco é tão ruim que não conseguiu nem pressionar após o segundo gol, que, na minha opinião, foi pênalti em que o Atlético cedeu para o Vasco da Gama. O Atlético teve pouquíssimas finalizações na partida e conseguiu ter um aproveitamento alto nessas finalizações para construir o resultado. A gente sabe que é complicado, a gente reconhece que o Atlético tem sido prejudicado sistematicamente pela arbitragem. É uma questão estranha o Atlético ser prejudicado sistematicamente, como outros times também são, mas a sequência de erros que o Atlético enfrentou e o Corinthians sendo beneficiado em alguns lances deixa um clima de insatisfação muito grande, principalmente na torcida. E esse nervosismo da torcida não pode passar por ali. O Atlético tem que ter a maturidade nesse momento para tentar focar no seu futebol, focar no seu melhor desempenho, para garantir o resultado e tentar minimizar. Se o Atlético jogar o futebol que sabe, a arbitragem, por mais que queira ou tenha algum tipo de intenção, vai ter dificuldade para tentar prejudicar o Atlético, o que eu não acredito que esteja acontecendo. Mas o Atlético precisa, de todas as formas, passar por cima disso, ter maturidade e desempenhar o seu futebol para deixar essa questão de arbitragem para trás e ser uma página realmente virada. Eu vou pedir agora para o Fausto. Fausto, coloca, por favor, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Para você que está ouvindo o podcast Super FC, internauta, vocês, novamente, só vão escutar, ok? O Corinthians tem 50 pontos, o Galo tem 45, o Grêmio tem 44 e o São Paulo fecha o G4 com 38 pontos. O Atlético Paranaense já tem 37 pontos, é o quinto colocado. Virando a página, vamos ter o Cruzeiro na 13ª posição, um bom salto, né, com 28 pontos. E na zona de rebaixamento temos Goiás, Avaí, Joinville e Vasco da Gama. A 23ª rodada contou com São Paulo 2, Inter 0, Vasco 1, Galo 2, Atlético Paranaense 0, Joinville 0, Cruzeiro 5, Figueirense 1, Chapecoense 0, Ponte Preta 0, Avaí 0, Coritiba 2, Grêmio 2, Goiás 1, Fluminense 1, Flamengo 3, Palmeiras e Corinthians fizeram um grande jogo da rodada 3-3, Sport, Recife e Santos empataram em 1-1. E aí os jogos da 24ª rodada, que começa nesta quarta-feira, temos a Ponte enfrentando o Vasco da Gama, o Inter enfrentando o Palmeiras, o Galo encarando o Avaí, o Figueirense pegando o Atlético Paranaense, o Joinville pegando a Chapecoense, clássico lá de Santa Catarina, Curitiba enfrenta o Fluminense, o Santos pega o São Paulo, é o famoso clássico Sansão, o jogo que está diretamente ligado ao confronto do Atlético, Corinthians e Grêmio lá na Arena Corinthians, Goiás, Sport Recife na quinta-feira. Encerrando a rodada, temos um grande clássico nacional, Flamengo enfrentando o Cruzeiro no Maracanã. Daniel, façam aí as suas devidas conclusões em relação à tabela de classificação. O Cruzeiro conseguiu se desvencilhar ali da parte mais baixa da tabela, 2 vitórias seguidas, 6 pontos importantíssimos. Quanto tempo que o Cruzeiro não vencia 2 seguidas no campeonato, mas o Cruzeiro precisa ainda ter o sinal de alerta ali um pouquinho ligado, porque são apenas 3 pontos que separam do 17º colocado, mas já conseguiu respirar bem, tirar a cabeça para fora d'água, e eu acredito que o time vai evoluir muito com o Mano Menezes. Apenas o destaque dessa rodada aí, Corinthians e Grêmio. O Atlético vai torcer para quem nesse jogo? Claro que para o Corinthians não, mas um empate, uma vitória do Grêmio... O Grêmio tá apenas ponto. Mas a situação do Atlético com relação a Corinthians e Grêmio, na minha opinião, é simples. O atleticano ainda sonha com o título brasileiro. Então vai torcer contra o Corinthians, isso não há, para mim, não há a menor dúvida. A longo prazo, talvez o resultado de empate seja melhor, mas hoje eu acho que 89,7% da torcida do Atlético está torcendo para o Grêmio nesse jogo, meu caro. Uma vitória do Corinthians, o Corinthians não vencendo já está de bom tamanho. Se perder... pode beneficiar o Atlético ali, mas o Atlético tem que fazer o dever de casa, por mais que jogue contra um time como o Avaí, que não faz boa campanha, o Atlético tem que fazer o seu futebol. E o Avaí, ali. gente, veio de um resultado horroroso, contra o Curitiba, 0-2, lá no estádio do Avaí, lá em Floripa, então é complicado, né? O time do Avaí também tá mal, o Atlético vai enfrentar um adversário que luta para não cair, Atlético franco favorito, merece a vitória, vai vencer, na minha opinião,
mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse Avaí. Para vir fechadinho tem que ter paciência, porque é um time que vai vir certamente retraído ali. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, o primeiro contra o 20º colocado, não tem nada garantido. O Atlético venceu o Joinville dentro do Mineirão também com dificuldade, então precisa ter calma, a torcida tentar ajudar o time para as forças se unirem aí para a vitória do Atlético. O primeiro contra o 19º pode acontecer qualquer coisa, né? Agora o primeiro contra o 20º não tem jeito pro Vasco. O Vasco facilita qualquer tipo de projeção. Não tem jeito. E falando do Cruzeiro, o Cruzeiro, como eu falei no início do programa, fez um grande jogo, 5-1 na equipe do Figueirense. O grande destaque da partida foi o William O Bigode, 4 gols no jogo, talvez o maior desempenho individual que aconteceu no Novo Mineirão, né, meu caro Daniel? Ah, certamente. 4 gols no jogo não é para qualquer um, não, né? O William realmente estava inspirado, mostrou para o Mano Menezes ali a sua condição de voltar a ser titular, recebeu uma oportunidade já do David contra a Ponte Preta e uma nova oportunidade logo na estreia do Mano Menezes, certamente será mantido. E uma atuação de gala realmente ali, talvez uma das maiores atuações na carreira do Bigode. Exatamente. E a gente tem que lembrar também que o Mano Menezes assumiu a equipe contra a Ponte Preta, obviamente o David que fez essa escolha de jogadores, quem vai jogar, substituições, fez o comando técnico da equipe lá no Moisés Lucarelli, mas a mudança de astral no plantel dos jogadores do Cruzeiro ontem visível, foi evidente, né, Daniel? É visível. E o Mano já começou a mexer seus pauzinhos ali no elenco, botou o Alan de titular, manteve o Ariel, que eu acho que é uma peça importante, que pode ajudar muito o Cruzeiro como terceiro homem de meio de campo ali, e a gente percebe o Cruzeiro com outro ânimo. Isso costuma acontecer costumeiramente quando um novo técnico chega. Isso aconteceu com o Luxemburgo chegou para o Cruzeiro teve 3 vitórias seguidas, uma delas inclusive contra o Atlético, agora é manter. O novo astral já se mostrou presente aí no elenco do Cruzeiro. Agora tem que manter. Eu acredito que o Cruzeiro vai sair, brigar por posições mais altas na tabela. A torcida do Cruzeiro acha que com 14 vitórias a vaga na Libertadores está garantida, tá, Daniel? E com 15 vitórias pode acontecer um título, tá bom? Uai, ótimo. O Cruzeiro tem que brigar pelo que for possível dentro do campeonato. A briga do Cruzeiro agora é na parte de baixo. Conseguindo vitórias seguidas, a gente sabe que 6 pontos, 9 pontos, 12 pontos de vitórias seguidas e contando com o desempenho desfavorável dos adversários, o Cruzeiro pode galgar por posições de mais destaque e há de se destacar também 40 mil pessoas no Mineirão, domingo, 11 da manhã, um horário que vem fazendo sucesso. E a torcida do Cruzeiro, para um time que não estava fazendo boa campanha, 40 mil pessoas há de se destacar. 40 mil pessoas, foi bastante gente no estádio. Daniel, o nosso glorioso Falso, nosso editor de vídeo, acha que nós devemos falar do Marinho, porque ele foi autor de assistências na partida. O que você acha do Marinho, além do corte de cabelo dele? Novo corte. Exatamente. O Marinho é um bom jogador, um jogador que vinha recebendo oportunidades seguidas aí com o Vanderlei Luxemburgo e que começou no banco nessa goleada do Cruzeiro sobre o Figueirense. Eu acredito que ele vai brigar por uma posição no time titular ali, mas aos poucos ele vai recebendo oportunidades do Mano e vai precisar mostrar o seu talento, sua qualidade, e que eu acho que ele tem. Ele tem uma característica importante pelo lado do campo, de puxar para o meio e bater, é um jogador rápido, um jogador de qualidade, mas no momento eu acho que ele vai ter que esperar um pouquinho no banco de reserva. É porque a concorrência realmente é engraçado porque o Cruzeiro tem um problema tático que era mais visível do que um problema técnico, porque você tem jogadores, você não pode desprezar, por exemplo, um jogador igual o de Arrascaeta, igual o Alisson, o próprio William. Você também tem agora o Ariel, que chegou para ocupar ali uma posição no meio-campo. Você tem o Marinho, que veio do Ceará, que é um jogador bom. Tem o Marquinhos, o Vinícius Araújo, que veio do Valência. Então, são jogadores que podem compor ali o plantel e ajudar o Cruzeiro a desenvolver um trabalho melhor nesse campeonato. Não dava para ver o Cruzeiro na 16ª posição, disputando vaga na Série A com Goiás, Curitiba, Avaí e Figueirense, né, Daniel? O que o Cruzeiro fez ao longo desse campeonato até o momento foi brincadeira, foi uma piada para os torcedores. Agora, com a vinda de Mano Menezes, com a demissão de Luxemburgo, com as mudanças que o presidente Gilvan está fazendo ali na parte
da diretoria mesmo, colocando o Bruno Vicentim de vice de futebol, vai ser o cara que vai procurar um diretor de futebol para assumir o comando do Cruzeiro de fato, você vê já uma visão ótima, né? Mas você já tem um planejamento sendo trabalhado para 2016, o que é muito importante para a torcida do Cruzeiro, né? Certamente. Por mais que o objetivo agora seja conquistar vitórias, já é interessante a diretoria fazer a sua parte e começar a pensar no ano que vem. E isso já vem sendo mostrado aí com essa direção do Cruzeiro, com a presença do Vicentim, como você mencionou, como vice-presidente. Eu acredito que eles já estão trabalhando nos bastidores, pensando em 2016, mas com foco também em 2015 para não fazer o ano ficar perdido, né? Exatamente, e ainda vai lembrar que o Cruzeiro realmente não disputa nada além do Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado para o Palmeiras na Copa do Brasil, e ano que vem provavelmente terá a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e, mais uma vez, possivelmente a Série A do Campeonato Brasileiro, né, Daniel? Porque esse time se rebaixado também não dá, né? Não, o elenco do Cruzeiro não é ruim, isso aí todo mundo concorda, mas o time não vinha jogando o futebol de acordo com a qualidade desse elenco. O Luxemburgo não conseguiu encaixar o time, não encontrou uma forma, mexeu demais, e agora com o Mano é provável que o time tenha uma sequência mais favorável e consiga, no mínimo, se manter. Eu não creio em queda do Cruzeiro de forma alguma. Eu também não. Então é isso, Daniel. Valeu, viu, cara? Até a próxima. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Mais uma vez você aqui comigo, você com essa linda camisa de Bob Marley. Muito obrigado. Lembrando que o Sada Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro nesta quarta-feira. O Sada Cruzeiro joga quarta e quinta. Se ganhar as duas, já assume a liderança e faz o seu papel aí que todos esperam. O Campeonato Mineiro esse ano promete. Vamos ver o que vai acontecer nas semifinais. Eu ia te perguntar do Mundial de Vôlei, mas faremos isso numa próxima oportunidade. Uma outra oportunidade. Perfeitamente. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação e vou fazer aqui um convite para vocês. Do podcast Pé Embaixo, que fala tudo sobre a Fórmula 1. Lembrando que Felipe Massa conseguiu um bom resultado lá em Monza, no GP da Itália. E também vamos começar também um podcast de futebol americano. Eu e o Josias Pereira estaremos aqui toda semana para falar de um dos esportes mais apaixonantes do mundo, o futebol americano da NFL, viu? Então um grande abraço e até a próxima.